cachorrada e diz que não é tua. Pois Não é é. teu. Cachorros. Cachorradas hoje resolveram se manifestar dos vizinhos. Bom, vamos ver. Bom dia, pessoal. Cláudia, Jarbas, Bruna, como estamos? Bom dia, pessoal. Então, depressão e esgotamento na pandemia. Bom dia, Jarbas, Bruna. Pois é. Vamos começar como é de praxe. Oi, Blaze. Dani. Bom dia, pessoal. Como é de praxe, eu gosto de começar com a definição das palavras, com as ideias que se remetem a elas. Primeiro vamos para a palavra depressão. A palavra depressão significa pressionar para baixo, para fora, pressão, pressionar. Eu honestamente não gosto muito da palavra depressão. Eu acho que deveria ser mais depesão, no sentido de peso, muito peso. Eu prefiro a ideia de pesos gerando depressão ou quadro, tá? Então, depressão de pesos. Ok. A palavra esgotamento eu coloquei ali como sendo efeito do burnout. Burnout no inglês é quando acaba o combustível. Bom dia, pessoal. É quando acaba o combustível, então é como se, de uma maneira geral, a pessoa tivesse chegado no nível em que ela não tem mais energia e trava. Bom, o que é depressão? Depressão, em última análise, acaba sendo uma tristeza prolongada. Essa tristeza prolongada, ela pode vir com uma série de pensamentos melancólicos, do tipo, a vida não vai dar certo, tá tudo ruim, as coisas são muito difíceis, a vida é muito difícil, nada do que eu faço dá certo. Então, tristeza de várias formas diferentes aparecendo. E o esgotamento, ou a síndrome de burnout, ela seria mais na linha de a pessoa tem dificuldade agora de se concentrar, que também é muito similar com depressão, tem dificuldade de memorização, costuma ter uma certa dificuldade de memorização, aprendizagem, uma série de dificuldades que viriam disso. Bom, nós estamos vivendo, obviamente, uma época absolutamente bizarra e um dos aspectos que mais tem acontecido é a ansiedade. A palavra ansiedade vem de ânsia mesmo. Vamos pensar em ansiedade como sendo taquicardia, como sendo contrações musculares. Algumas pessoas com ansiedade, elas acabam muitas vezes tendo alterações intestinais, algumas têm diarreia, outras vomitam, dificuldade de concentração de novo, dificuldade de memorização. E o que é que provoca a ansiedade? A ansiedade é efeito. A ansiedade acaba sendo o efeito de medos. Então, uma pessoa com medo está com ansiedade. E as pessoas muitas vezes confundem esses diferentes conceitos, mas é por aí. Então, a ansiedade pode ser provocada por medos. Nós temos uma série de medos hoje em dia que foram despertados por toda essa situação maluca. A gente já vai abordar elas uma a uma, aos poucos. Nós estamos numa época em que várias pessoas estão com essa ansiedade. Vamos entender a ansiedade de novo como sendo um exercício físico. A ansiedade cansa mais do que trabalhar. Expliquemos. Vamos pensar numa pessoa que ela está trabalhando, ela vai ao trabalho tranquila, ela ouve música, ela trabalha 10, 12 horas e ela está tranquila, ela chega no trabalho, tem uma série de exigências, mas tudo bem, ela está tranquila e aí ela trabalha ao longo do dia de uma forma calma. Ela chega em casa, ela está relativamente cansada. Agora vamos pensar numa pessoa que ela vai para a empresa e agora ela está com uma série de exigências, pressões, medo de ser mandada embora, medo de não fazer a coisa certa, medos. As 10 horas de trabalho vão dar o efeito de cansaço de 30 horas de trabalho.
Então, a ansiedade, via de regra, com facilidade, cansa mais do que o trabalho em si. E boa parte dessa ansiedade é o que está gerando essa síndrome de burnout ou de esgotamento, que está aparecendo cada vez mais. Mas vamos lá. Então, nós teríamos a seguinte situação. A gente vai dividir em 3 colunas. Pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia. E aí, como cada um desses aspectos se apresenta em termos psicológicos. Pré-pandemia, eu estou brincando com a ideia de como nós estávamos logo após o carnaval, onde a pandemia não tinha ainda chegado no Brasil, a coisa estava bem mais tranquila. E logo depois do carnaval começou a complicar. Então, pré-pandemia. Então, logo após o carnaval seria o início da pandemia, por assim dizer. E o pós-pandemia seria quando que acaba a pandemia. E difícil dizer isso. Se a gente pensar em termos de finalizar a quarentena horizontal como um todo, nós poderíamos dizer que talvez setembro, outubro, algo por aí. Então, pré-pandemia. Então, pré-final do carnaval. Nós teríamos já pesos acumulados. De uma maneira geral, a gente pode pensar que é depressão. A depressão, eu brinco que nós temos, cada um de nós temos uma mochila invisível nas costas. E cada problema que a gente não resolve na vida é como se nós colocássemos uma pedra invisível dentro dessa mochila invisível. Então, pode ser um relacionamento ruim, pode ser trabalhar no que não gosta, pode ser uma certa baixa autoestima por alguma razão, pode ser alguma sensação de rejeição. Tudo isso vai se acumulando. Então, às vezes tu vai ter um peso de meio quilo, às vezes um peso de 1 quilo. Cada problema vai ter o seu peso. Existe na psicologia um conceito bastante errado de que, via de regra, as depressões acontecem por coisas intensas, por coisas muito pesadas. E não é verdade. A depressão, de uma forma geral, ela vai sendo o efeito de acúmulos. Vai acumulando, até que um dia vem aquela última pedra, aquela última dificuldade e a pessoa cai. E aí dizem, nossa, só por causa daquilo a pessoa entrou em depressão. Não, na realidade, o que existe é que um dos mecanismos mais normais de depressão que existem é apenas colocar coisa para dentro do tapete, por assim dizer, ou para debaixo do tapete, usando a expressão. As pessoas que têm facilidade de protelar problemas, as pessoas que têm facilidade de não observar os problemas, as pessoas que têm facilidade de se distrair, são pessoas que vão ter mais facilidade de desenvolver depressão, porque elas não vão resolver os problemas da vida. E aí, quando eles se acumularem de uma tal forma, ela vai cair, ela vai ficar mal. E se tu fizeres uma lista de problemas, não vai faltar. Então, pesos acumulados. Então, nesse primeiro momento, se vocês quiserem, a live ela vai ficar gravada e eu vou propor alguns exercícios para vocês, e tem vários profissionais que estão aí, que trabalham com depressão, e é um exercício que eu proponho para pacientes também, que é primeiro fazer uma lista de coisas boas e ruins na vida do paciente naquele momento. E para cada coisa boa e ruim, botar uma nota de 0 a 10. Então, coisas boas que eu tenho na minha vida de 0 a 10, coisas ruins que eu tenho na minha vida de 0 a 10, e tentar ser detalhista nesse sentido. A especificidade ela é fundamental. Vamos pensar na especificidade, na resolução de problemas, com base numa frase que diz assim, a pessoa quebrou um osso e ela está no hospital. Qual é o nível de especificidade disso? Não. A pessoa quebrou o fêmur em tal altura da perna direita, e então nós teríamos, na realidade, a necessidade de sermos específicos em relação às coisas que nos incomodam, o que não é muito fácil. De novo, alguns já devem estar acostumados com analogias que eu faço com comida, e sempre me vem à mente a ideia de molhos. Então, muitas vezes a gente vai experimentar um molho, ele vai estar ruim, a gente não vai saber por quê. Nós precisamos ter claro, especificamente, o que é que está incomodando. E não é fácil. Porque, via de regra, é mais de uma coisa. Então, a gente precisa fazer uma lista de coisas que estão nos incomodando.
Ah, eu tenho dificuldades no meu relacionamento. Tá bom, acertou a área, ok. Quais problemas especificamente você tem no seu relacionamento? Vamos ser específico. Isso é fundamental na vida. Eu tenho uma baixa autoestima. Eu tenho uma baixa autoestima no que se refere à minha capacidade de simpatia com pessoas que não são do meu trabalho, porque no meu trabalho eu consigo ser simpático. Então vamos ser sempre específico. O que é que está me incomodando no meu relacionamento? Tem pessoas que dizem, eu não gosto de trabalhar no que eu trabalho, e na realidade ao conversar com a pessoa tu dizes assim, olha, tu gostas da tua atividade, tu gostas até mesmo do teu salário, o teu problema é que tu tens dificuldades em relação ao ambiente do teu trabalho, às pessoas do teu trabalho, mais especificamente talvez um colega ou um chefe. Então vamos tentar ser específicos. A especificidade leva a um diagnóstico adequado, que leva a possibilidade de superação. Ninguém consegue resolver um relacionamento. As pessoas, bom dia pessoal que vai entrando, as pessoas que disserem eu preciso arrumar meu relacionamento, eu preciso acertar meu relacionamento, tendem a não conseguir acertar o relacionamento por uma simples razão. Elas não estão sendo específicas. Até porque se elas forem específicas, eventualmente elas vão descobrir que não tem conserto. Aí complica tudo. Mas é isso, tem relacionamento que não tem conserto. Fazer o quê? Tá? Então nós teremos a pré-pandemia. A pré-pandemia, o que tinha de bom, o que tinha de ruim. Algumas pessoas já estavam com depressão, algumas pessoas já estavam com quadros clínicos de ansiedade. Algumas pessoas não tinham coisa alguma nesse sentido, mas elas estavam com as suas dificuldades. Pois bem, pré-pandemia, estamos aí. Aí nós estamos colocando que a pré-pandemia seria até logo depois do carnaval. Em seguida veio veio a pandemia. Chega a pandemia. Pronto. E agora? E agora, tem vários psicólogos aí. Pessoal, vamos pensar nisso no que se refere aos nossos pacientes. Então, vamos lá. Chegou a pandemia. O que é que está sofrendo na pandemia? Vamos tentar ser específico. E, de novo, quando a gente pensa em pandemia, a gente não pode pensar em nós apenas. Nós precisamos pensar nos diferentes níveis econômicos, nos diferentes lugares do Brasil. Eles não estão todos sofrendo da mesma forma, eles não estão todos com o mesmo tipo de quarentena. Então, vamos por partes. A primeira parte da pandemia, e infelizmente isso não tem muito o que dizer, infelizmente algumas pessoas vão ter que lidar com o luto na pandemia por perderem pessoas que amam para o próprio vírus. E aí essa vai ser uma das lutas dessas pessoas, ter que lidar com esse luto, que obviamente vai ser bastante complicado. Bom, então nós teríamos esse problema. Esse luto poderia, de fato, eventualmente gerar depressão, poderia, enfim, gerar uma série de diferentes dificuldades. A maioria das pessoas no Brasil perdeu em algum nível a condição financeira. Muitas pessoas perderam 20% do salário, muitas pessoas perderam 20% do salário, muitas pessoas perderam 50% do salário e muitas pessoas perderam o emprego. Para não dizer o pessoal que acabou indo, inclusive, à falência e devendo muito mais. Então, essas pessoas vão precisar lidar com a crise financeira, que, felizmente ou infelizmente, para o brasileiro não é exatamente necessariamente uma novidade. A gente está em crise, flutuando já faz algumas décadas, por assim dizer. Enfim, alguns dizem que é muito pior, outros dizem que nem tanto, não importa. Cada um vai saber o tamanho do rombo para si. Poucas pessoas não foram influenciadas de maneira negativa na pandemia com relação a aspectos financeiros. Pois bem, então nós temos agora o luto, nós colocamos a crise financeira, que cada um vai ter que fazer suas improvisações. Pessoal, eu vou colocando algumas coisas aqui, em grande parte eu vou aprofundar naquilo que vocês quiserem, e deem um toque com relação a uma outra coisa que vocês quiserem aprofundar, e aí dentro do possível a gente vai acomodando aí, tá ok? Então agora nós poderíamos pensar também em fobias despertadas. Por que eu coloco a ideia de fobias despertadas? Porque não é exatamente que a pessoa tivesse uma fobia, mas na realidade ela não tinha apenas porque não tinha sido tocado naquele ponto. E a pandemia, ela tocou nesse ponto.
a pandemia tocou no ponto de que, olha, a morte está à espreita, ela está na frente da sua porta, ela pode entrar em qualquer momento, a qualquer momento passe álcool gel na porta. E isso foi bombardeado, obviamente, de várias formas, em todas as mídias. Eu não vou entrar muito nesse mérito nesse momento, porque a gente já conversou algumas coisas aqui, mas, de novo, se vocês quiserem, vocês dão um toque, a gente aprofunda. Então, a morte foi uma das fobias que despertaram. Vamos lembrar que fobia é um medo que perdeu a sua utilidade. Essas fobias, tem pessoas que estão exaustas, elas podem trabalhar 2, 3 horas no dia, mas elas estão exaustas, elas estão constantemente exaustas, esgotadas. Por quê? Por causa das fobias, em parte também. Foi despertada a fobia da própria morte, da morte de quem se ama. Infelizmente, uma outra pessoa está tendo que lidar com luto. Quanto que essa pessoa acaba se perguntando, será que eu passei de alguma forma o vírus para a pessoa que morreu na minha família? São perguntas bastante, nesse sentido, bastante injustas, porque afinal de contas nós temos nossos limites. Então, a fobia cansa, pessoas com ansiedade cansam, pessoas que têm um quadro clínico de ansiedade, seja síndrome do pânico, TOC, fobias em geral. Essas pessoas, elas costumam chegar ao final do dia exaustas. De novo, a ansiedade ela pode ser comparada a um exercício físico. Uma pessoa com ansiedade ela está em exercício físico constante. Sim, Marília Veloso, minha mãe. A pandemia potencializou todos os problemas e ainda por cima gerou outros, sem a menor dúvida. Bom, além das fobias despertadas, aí nós temos um sobrecarregamento de tarefas. Quase todas as pessoas começaram a ficar em casa sem auxílio de diarista, ou diminuição no mínimo de auxílio de diarista. Então aí nós teríamos a tarefa doméstica. Além da tarefa doméstica, muitas mulheres, muitos homens têm tido um certo sofrimento com relação também às necessidades dos filhos que eles não conseguem suprir. Então vamos pensar num casal que tem 2 filhos e esses 2 filhos têm menos de 10 anos de idade e eles não são, digamos que, do entretenimento virtual. Então, para eles, muitas vezes é também quase uma tortura com relação a não poder sair de casa, não poder jogar futebol, não poder fazer esporte, não ver os amigos, enfim. Isso sem falar um negócio que é uma aberração, que eu acredito que todo mundo esteja me olhando aí, assistindo, não deve ter vivenciado, que é aula online aos 8 anos de idade. Difícil? Marcelo, então essa questão de eu posso passar o vírus é o mais comum para aqueles que estão ansiosos. Certamente é uma delas, Marcelo. Nós teríamos a culpa, essa possibilidade de culpa na realidade. E aí, retomando um pouco ainda a ansiedade com base no medo do aspecto financeiro. Quase todas as pessoas estão sofrendo em termos financeiros. Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou ter que tirar meus filhos da escola? Será que eu vou ter que pegar um aluguel mais barato? O que é que eu vou ter que fazer? E todas essas coisas, a pessoa ela acorda pensando nisso, ela passa o dia pensando nisso, ela vai dormir pensando nisso. Por isso, o esgotamento de muitas pessoas em relação a esse momento, repito, esse momento bizarro. Então, nós teremos filhos em casa, casais que moram com seus respectivos filhos pequenos. Nós teríamos muitas vezes um trabalho. Tem pessoas que achavam que iam trabalhar menos em casa, fazendo home office, e eles estão descobrindo que, na realidade, eventualmente estão trabalhando mais. Ou, por um lado, esse pode ser talvez o único bom aspecto de toda essa pandemia. O único bom aspecto da pandemia, dela em si, é a questão em termos de home office e os efeitos disso nas relações de trabalho. Eu já tenho visto empresas que estão começando a ter, já se mobilizando para ter 2, 3, 4 dias de home office por semana. E elas vão economizar, não vão precisar de uma sala tão grande, de um lugar tão grande. Sem problemas, Jarvis. Bom, aqui algum perfil específico, eu acabei perguntando de pessoas que acabam entrando no quadro de ansiedade. Eu não iria exatamente para a ideia de... Vamos diferenciar 2 aspectos.
talvez facilite. Então nós podemos pensar a ansiedade em termos de psicodinâmica, ou seja, formas de funcionar psiquicamente que geram ansiedade. Ok, isso muitas vezes é comum. Então nós teremos pessoas que se preocupam demais com a opinião dos outros. Nós teremos pessoas que de alguma maneira querem fazer tudo certinho. Pessoas que têm muito medo de errar. Pessoas que querem fazer tudo para ontem. Essas psicodinâmicas, essa maneira de funcionar de uma maneira geral, vai gerar um quadro de ansiedade nas pessoas. Então isso seria parte do perfil que a gente pode chamar de psicológico, e a outra parte seriam mesmo os medos em si, que não estão relacionados aos perfis necessariamente, como o medo da morte. Não é necessariamente um perfil psicológico, mas apenas um medo que pode ser despertado. Pessoas com abertura estão saindo por medo, independente de idade, sem a menor dúvida. Algumas pessoas vão ainda, isso vai ser parte do problema ainda, da pós-pandemia. A verdade é que o vírus não vai embora. O vírus não vai desaparecer no final desse ano. O vírus não vai desaparecer quando acabar a quarentena. O vírus não vai desaparecer, a princípio, de maneira alguma. E as pessoas vão precisar aprender a lidar com o vírus. Seja esperando ter a própria imunização, seja já confiando nas medicações. Vamos lembrar que muito, obviamente, das mortes que aconteceram foi por falta de um preparo, inclusive é um vírus novo, as pessoas não sabem nem como começar a tratar, e os protocolos vão se alterando, estão buscando vacina, estão buscando novas medicações, novas interações medicamentosas. Então, a questão acaba sendo que sim, a letalidade do vírus vai diminuir na medida em que as pessoas, que os médicos, enfim, pesquisarem novas formas de como enfrentar o vírus. Então, certo, o tempo de deslocamento é muito positivo. Karina, a minha mulher aí, na atividade. As pessoas podem e acabarão, em grande parte, usando esse tempo de deslocamento para ficar em casa e podendo descansar ou fazer academia, então isso vai aumentar a qualidade de vida. Claro, isso é fundamental em São Paulo. Pois é, Ivelise, é exatamente esse o problema. Vai permanecer por muito tempo. E eu acredito que vai chegar no momento em que as pessoas vão sair de casa tal qual como elas saem, mesmo sabendo da influenza. A influenza está aí, a influenza está na vida das pessoas, a princípio, se não me engano, por cerca de 400 anos. Em 1918, 1919, 1920, esses 3 anos, a princípio, ceifaram a vida de mais de 28 milhões de pessoas. Algumas pessoas falam 26, realmente não importa nesse sentido, porque matou muita gente. E nós saímos de casa mesmo assim. Então, morrer é sempre uma possibilidade, infelizmente, e não tem muito o que fazer por enquanto. As pessoas estão atrás de vacinas. Existem posturas ou ideias que dizem, bom, talvez nós estejamos perto de uma vacina. Não sei, não vou me meter nessa história. Mas o que eu posso dizer com uma certa facilidade é que a morte é sempre uma possibilidade da vida e a gente precisa... Aqui eu vou dar uma fórmula que funciona para mim na vida. E isso que eu vou falar, eu faço para absolutamente tudo, sem exceção. Por um lado, nós nos esforçamos para a coisa dar certa. Ou seja, por um lado a gente se esforça para não morrer, por outro lado a gente se esforça para simplesmente fazermos um negócio dar certo, ou fazermos um casamento dar certo, ou uma mãe se esforça para educar bem um filho. Então, por um lado, o esforço para fazer a coisa funcionar. E, por outro lado, é estar pronto para dar errado. Como um negócio dar errado, como irmos à falência, como um casamento dar errado, como, inclusive, obviamente, a gente poder morrer. E aí, até onde vai um, até onde vai o outro, é uma decisão de cada um, Ivelise. E é isso, esse é um grande problema. Vamos pensar, e isso aqui que eu vou colocar é um dos aspectos que eu considero mais importantes e que eu mais tenho conversado com alguns pacientes,
que é vamos estabelecer expectativas realistas em termos de tempo, seja para acabar a pandemia, todo, temia povo. Então, uma pandemia seria uma doença que ataca o povo inteiro e o vírus vai caminhar pelo mundo. O vírus não está no final. E aí a pergunta é como é que a gente vai se adaptar a isso. Antes, os medos eram em relação a UTIs e o quanto que vai ter ventilador para todo mundo. E cada vez mais o que eu tenho ouvido, embora flutue, estamos ok de UTI e ventiladores, pelo menos por enquanto, mas de novo, pessoal, não vou adentrar muito nisso porque não é exatamente minha área. Sim, Karina ali falando, entendemos a razão de muitos chineses usarem a máscara o ano inteiro, pois vai saber a quantidade de vírus que não vieram de lá ainda, né? Sei lá, vamos ver. Tá? Então, estávamos ali falando de morte, de culpa, e será que aqui muitos seguirão usando por medo? Eu não sei, talvez sim. Certamente vão ter algumas pessoas que vão estar mais afetadas pelo vírus. A gente vai ver em grande parte isso depois. Mas aprender a lidar com a possibilidade de sim de contrair o vírus e infelizmente poder morrer ou passar por uma época difícil de doença, ou apenas para a maioria esmagadora da população nós teríamos um mal-estar que nós já teríamos tido em outros momentos. Infelizmente, com o luto de alguns, mas não é exatamente a maioria de maneira alguma. Então, bom, vamos para a pandemia ainda, outras coisas que têm levado pessoas a desenvolverem burnout ou depressão durante a pandemia. Afastamento dos familiares. Isso tem sido algo bastante frequente, pessoas que não estão mais visitando as pessoas idosas, isso sem falar das pessoas que estão absolutamente reféns do medo e não estão saindo de casa, e claro, muitos deles são público-alvo, público de risco, perdão, e sim, a gente precisa cuidar muito disso. Sem a menor dúvida, Jarbas, a ideia é essa mesma, nos reinventarmos, porque alguns trabalhos eles podem ser feitos em home office, outros não, mas é isso, é a capacidade de adaptação, o quanto que isso vai mexer com São Paulo, eventualmente vai ser diferente do que mexer com cidades menores, do que mexer com Campinas, ou Porto Alegre, ou Gramado, ou uma cidade de 100 mil habitantes. Vão ser diferentes efeitos. Então, ali a Marcela, a questão do modelo de encerramento de vida, velório, não podendo existir para quem morre de Covid, está também deixando as pessoas ansiosas. Sem a menor dúvida, Marcela, isso tem sido um problema. Algumas pessoas precisam ver os seus entes queridos no caixão, ou ver, inclusive, o enterro deles. E simplesmente isso não está sendo para muitas pessoas possível, por conta do protocolo de cuidado, e por um lado é um protocolo bastante adequado, e às vezes a gente precisa explicar isso, porque alguém que morreu por causa do vírus ainda pode estar carregando o vírus, e tocar nele ou ficar perto dele pode ser complicado, por isso que, enfim, às vezes a gente precisa explicar isso. Bom, então o afastamento dos familiares. Tem principalmente pessoas mais velhas que não estão tendo o contato com os outros familiares, filhos, netos. Honestamente, às vezes fica meio complicado no que se refere a o que vai matar mais. Deixa eu contar uma historinha aqui. E essa historinha, ela é uma história um pouco complicada, um pouco chata por um lado, mas eu acho que é uma história válida nesse momento que eu ouvi esses dias. A historinha é a seguinte. Então o cidadão está saindo de uma cidade e ele cruza com a morte, e a morte está ali, e ela está indo para a cidade que ele acabou de sair, e ele diz: o que você vai fazer na cidade? E a morte diz: eu vou matar 10 mil pessoas com um vírus. Ok, o cidadão segue, a morte segue, e o cidadão na volta, ele e a morte se cruzam novamente. Ele diz: você disse que ia matar 10 mil pessoas, 100 mil pessoas morreram. A morte disse: eu matei 10 mil. Os outros 90 mil foram os medos.
que mataram as pessoas. Então, sem a menor dúvida, boa parte da questão de sofrimentos, pessoas infartando, pessoas que cometeram já suicídio ou ainda vão cometer suicídio, é porque elas não souberam lidar com esse momento. Definitivamente é um momento difícil. Sem a menor dúvida, Patrícia, o afastamento dos netos pode ser tão perigoso quanto eventualmente o próprio vírus, o afastamento dos netos, da felicidade, do bem-estar. Eu vou colocar aqui uma coisa que vai soar bastante estranho, tá? Mas vale a pena pensar nisso. Então, o que é a AIDS? A AIDS é uma expressão, na verdade uma sigla em inglês, que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. No português seria SIDA, mas a gente fala como AIDS, síndrome em inglês. Bom, o que é na realidade a AIDS? O HIV, ele afeta o sistema imune, e ao afetar o sistema imune, a pessoa não morre do HIV, ela morre por alguma doença, por alguma bactéria que ela teria contraído. Bom, o que isso tem a ver com a pandemia? Tem a ver com o fato de que o excesso de estresse, o excesso de preocupação, tudo isso afeta o sistema imune. E aí o que eu estou dizendo praticamente é que sim, nós podemos quase que chegar num ponto em que nós provocamos, por favor, muito especificamente eu quero dizer, nós podemos chegar num ponto em que o nosso esgotamento psicológico ferra o nosso sistema imune. A depressão ferra o sistema imune. E por conta disso pode dar quase que um efeito, e às vezes bastante parecido, com a AIDS. Pode parecer muito estranho, mas isso é bastante evidente em uma série de situações. As pessoas podem ter seus sistemas imunes arrebentados pela parte psicológica. E se nós pensarmos nesses termos, a pandemia pode estar ferrando o sistema imune das pessoas. E nesse sentido, pode não morrer do coronavírus, mas pode morrer de outras coisas. Então, enfim, é um detalhe bastante complicado, mas é isso aí. Tá? Sim, Bruna, sim, sem a menor dúvida, essa ansiedade está afetando em tudo. As pessoas achavam que, nossa, eu vou ficar o tempo inteiro com a minha namorada, com o meu namorado, com o meu marido, com a minha esposa. Boa, Patrícia, isso mesmo. Essa é a melhor forma de fazer a coisa, de passar a distância e vê-lo, certo? Claro, hoje em dia nós temos a possibilidade do vídeo, fazer uma chamada em vídeo, isso tudo é ótimo. Não é o ideal, mas é a famosa frase, é o que tem para hoje, certo? E voltando ali um pouco, Bruno, com relação à questão de pessoas com consultórios, que têm problemas de disfunções sexuais, muitas estão com a libido diminuída, as pessoas achavam que iam ficar transando durante a quarentena, e muitas estão tendo menos relações sexuais do que tinham, apenas porque elas estão exaustas. Esgotamento não combina com libido alta. A depressão não combina com libido alta. A libido ela está sendo afetada por praticamente... A pandemia está afetando praticamente a libido de muitas pessoas. Sim, os casos de dengue, pois é, Flávia, as doenças estão continuando. O coronavírus vai ser uma a mais. O coronavírus ele veio com a promessa de ser devastador, tal qual como a influenza no início do século XX, e felizmente não vai ser o caso, é o que tudo indica, certo? Então nós temos afastamento dos familiares, facilitando o esgotamento, facilitando a pressão, a depressão, afastamento social. Tem pessoas, isso aqui pode soar meio curioso para algumas pessoas. É isso mesmo, Marília, minha mãe de novo. Sim, o sistema imune baixa, mas a gente está falando do coronavírus, só que a gente poderia falar de praticamente qualquer vírus, qualquer bactéria, ela vai ser
mais lesiva, com o sistema imune baixo por conta de depressão ou esgotamento psicológico. Isso tudo é bastante frequente. Então, lembrando ainda que cada pessoa vai ser afetada pela pandemia de uma forma diferente, com base, inclusive, no seu aspecto social, financeiro e também idade. Vamos pensar num jovem de 20 anos de idade que adoraria estar indo para festas, que não está podendo ir porque de repente mora com alguém, porque a festa não está existindo, ela mora com alguém mais velha, então são pessoas que também estão sendo afetadas, não por medo da morte, não pela pressão financeira necessariamente, mas a vida a vida social está em stand-by, por assim dizer. Eu não tem muito que possa ser feito, eu não sei se adaptar a isso neste momento. Então, cada um sendo afetado de uma maneira diferente. Tem pessoas que literalmente melhoraram. Quem é que melhorou com a pandemia? Pessoas que tinham dificuldade de vínculos familiares, de vínculos sociais. Vamos pensar uma pessoa tímida. Agora ela não está mais sofrendo por ser tímida, porque ela está em casa. E ela não precisa lidar com medo dela, com relação ao que os outros vão pensar sobre ela. Então ela está melhor. Isso, Larissa, em grande parte é exatamente isso. O esgotamento vem em função, sim, de medos e fobias. Via de regra, senão seria apenas um trabalho como outro qualquer. Só que os medos e fobias aceleram o corpo o dia inteiro. As pessoas estão tomando café com Covid. Antes de tomar café, elas já estão com Covid na cabeça. Vou ter que trabalhar hoje. Será que hoje vai dar algum problema? E aí tem gente que ainda por cima vai pegar, a primeira coisa que coloca é alguma mídia terrorista dizendo que o planeta deve acabar nos próximos dias e bilhões de pessoas vão ser mortas. Eu me lembro que uma contagem que fizeram era 1 milhão de pessoas mortas no Brasil. Eu espero que não chegue nem perto disso, é o que tudo indica, não vai chegar nem perto disso. Ainda bem. Mas os medos cansam. Pessoas amedrontadas ficam cansadas. E aí tu estás colocando uma coisa que, sem a menor dúvida, é um outro ponto aqui. Os atritos nos casais têm aumentado. Essa história de que as pessoas estão se aproximando, que está sendo tudo mais interessante, que as pessoas estão amando mais uns aos outros, isso aí por amor de Deus, isso é papo furado, certo? Então, claro, algumas pessoas podem estar melhores, mas pode ter certeza que não é a maioria. E eu diria que várias pessoas que pensarem nesse meio tempo da pandemia, vão acabar se divorciando eventualmente, porque descobriram que, ao estarem casados, estão em má companhia. E, honestamente, o divórcio, para mim, é algo a ser comemorado, no sentido de que, se está existindo o divórcio, é porque está acabando uma coisa ruim. Às vezes só para um, às vezes para os dois. Qual é um dos maiores termômetros que eu conheço para um casal? É o quanto eles ficam bem sozinhos. E tem casais que, se ficarem sozinhos, eles não vão ficar bem, eles vão ficar mal. E aí a pandemia está meio que gerando também esse efeito, no sentido de que as pessoas estão ficando mais tempo juntas, e isso está fazendo com que elas tenham atritos, porque no fundo elas só conseguem ficar juntas porque elas ficam separadas ao longo da semana. Pois é, Patrícia, isso aí com certeza vai expandir muito. E sim, nós precisamos evitar os noticiários, principalmente os noticiários terroristas. Terrorista é porque estou sendo bonzinho, tem vários outros nomes para isso. Então os atritos aumentaram. Marido bipolar, qualquer pessoa que tiver quadros clínicos, esquizofrenia, transtorno de humor, transtorno de ansiedade, a tendência da maioria esmagadora deles é que os seus quadros psiquiátricos, psicológicos vão se agravar. Infelizmente, de novo, por conta de tudo isso. Casamento é isso, de uma maneira geral. Muitas vezes a pessoa não se separa porque o relacionamento está mais ou menos ruim. E aí, quando o relacionamento fica péssimo, eles se separam, e é o que está acontecendo na pandemia. Alguns relacionamentos que estavam ruins se tornaram péssimos, sendo o suficiente para a pessoa ter energia ou vontade para se separar. Então, nesse sentido, não deixa de ser também uma coisa, infelizmente, boa. E o tamanho da casa, de fato, faz diferença nesse sentido, por mais estranho que possa aparentar. Tu conviveres com uma pessoa dentro de 50 metros quadrados é diferente de viver numa casa de 300 metros quadrados. O noticiário aumentou, que o aumento de divórcio cresceu 9.000%. Bom, os advogados devem estar super felizes.
certo? Enfim, e certamente vai ainda aumentar os divórcios, várias pessoas. E, de novo, eu acho que acaba sendo nesse sentido para o melhor. Então, continuemos ali. Então, agora a segunda parte. No primeiro bloco eu propus assim, tentem ver o que tem de bom e negativo na vida até o carnaval, ou seja, o período pré-pandemia. Positivo, negativo e notas de 0 a 10. O mesmo com relação agora à pandemia. Estamos nessa época, essa época eu acredito que não vai acabar antes de setembro, quiçá outubro ou até novembro, no sentido pelo menos de quarentena. Então, de novo, o que tem de bom e ruim nesse momento, dando nota de 0 a 10, tentando ser o mais específico possível. Pois bem, o que é que a gente pode eventualmente esperar do pós-pandemia? Então, eu vou brincar aqui com a minha bola de cristal. Exato, então tu estás fazendo bom uso disso, Patrícia. Então, brincando aqui com a ideia de bola de cristal, vamos pensar no que tem de acontecer após a pandemia. Muitas coisas a gente pode acertar aqui, sem muito medo. Primeira coisa que a gente precisa entender no pós-pandemia, o vírus não vai desaparecer, né? O vírus vai continuar e nós vamos precisar nos adaptar em relação a isso, seja confiando mais nos remédios, seja confiando no fato de que se nós ficarmos doentes, nós teremos ventiladores nas UTIs na eventualidade de chegar nesse nível. Então o vírus vai continuar. Imagina uma pessoa que diga assim, eu só vou sair de casa a hora que disserem que o vírus não tem mais nenhum efeito. É quase a pessoa dizer, eu só vou sair de casa quando eu souber que eu não vou morrer. Aí vai complicar um pouco. A probabilidade de todo mundo que está aqui, nesse momento, a probabilidade de que nenhum de nós vai morrer do vírus, a gente vai morrer de outra coisa. E em grande parte a pergunta vai ser como é que a gente vai viver até lá. Porque, de novo, para mim a ideia de morte é que nem gravidade, não é para ser discutida, é para ser aceita. Ela existe. E a pergunta é o que a gente vai fazer com a vida até lá. Então, após a pandemia, o primeiro conceito que a gente precisa levar em conta é que após a pandemia o vírus vai continuar. Após a pandemia, nós vamos ter que trabalhar com sequelas. E essas não faltarão. Tá? Tudo isso que a gente conversou vai continuar, vai piorar para algumas pessoas, vai melhorar para outras. Quadros de ansiedade, a gente pode esperar quadros de toque, limpeza de mãos para evitar os vírus. Isso já existia antes, imagina se não vai existir agora. Então, síndrome do pânico teoricamente vai aumentar, quadros de ansiedade, divórcios, isso sem falar uma pessoa enlutada que perdeu alguém para o vírus. Ou nem para o vírus, tem pessoas que eventualmente devem ter morrido só de susto com relação a tudo que está acontecendo. E já teve suicídio de gente conhecida por conta disso, infelizmente. Então, sequelas não apenas do que foi, o que eu vou falar aqui é meio estranho, mas é bastante claro para quem for psicólogo, psicoterapeuta, no geral. Nós temos sequelas não apenas do que aconteceu, mas nós podemos ter sequelas também do que poderia ter acontecido. Isso aqui é muito importante. Muitas vezes a pessoa pensou que ia morrer, ou pensou que ia perder um ente querido para a morte. Não aconteceu, mas ela ficou com efeito como se tivesse acontecido e agora vai precisar trabalhar essas sequelas. Não precisa acontecer um problema para nós ficarmos sequelados. Basta nós pensarmos na possibilidade real dessa sequela acontecer. Então, eventuais divórcios, algumas famílias vão passar por divórcios de novo. Por um lado, eu acho bom. Eu sou da linha de que muito casamento já deveria ter sido enterrado há muito tempo. Tem casamento que me lembra o seriado Walking Dead. Já está zumbi, já está morto, mas as pessoas continuam apenas por medos. Sem a menor dúvida, sequelas, traumas. E tem coisas, né, Mônica, nós temos na psicologia, aprendizagem de uma maneira geral, que os nossos problemas vêm de traumas, e no geral quando a gente pensa em trauma, a gente pensa em alguma coisa intensa desse nível, só que não é isso que acaba com a vida das pessoas de uma maneira geral. Vamos pensar num casamento péssimo. Um casamento péssimo, ele é meio que rapidamente resolvido, rapidamente finalizado, mas um casamento mais ou menos ruim, esse pode durar décadas. Eu me lembro de uma senhora de cerca de 80 anos de idade que chegou para mim e disse, eu estou com um problema.
Eu perguntei qual? Ela disse, eu estou mal no casamento. Ela tinha quase 80. E eu perguntei, ok, há quanto tempo está ruim? Bom, há cerca de 40 anos. Então, casamentos mais ou menos ruins, eles definitivamente são piores para a vida do que casamentos péssimos. Casamento péssimo a gente acaba resolvendo mais rápido. Dói mais no primeiro momento, mas acaba sendo eventualmente o que acaba sendo resolvido e superado. Já está na hora do vinho. Eu não vi o relógio, mas deve estar. Bom, eventuais reencontros. Eventuais reencontros podem ser conhecidos como, de fato, alguém que você conheceu no passado, ou de repente até uma mãe que você não sabia respeitar, um pai que você não sabia respeitar e começou a descobrir que eles são mais respeitáveis do que era pensado. Deixa eu brincar um pouquinho com essa palavra respeito. Respeito vem do latim respectus. Novamente, spectus, olhar. Então, respectus é olhar novamente. É como se tu passasse um olho por uma pessoa e tu voltas e de alguma forma tu reconheceste a importância daquela pessoa. Isso é respeitar, é reconhecer a importância de alguém. E qual o nível de maturidade ou sabedoria para saber respeitar uma pessoa? Para saber reconhecer a importância de alguém? Quanto que demora para uma pessoa reconhecer a importância de um vô, de uma avó, de um pai ou de uma mãe, ou até mesmo de um amigo, de uma esposa, de um esposo? Para reconhecer a importância das pessoas, não como chefes, não como funcionários, não como vendedores, não como médicos, como pessoas. Para reconhecer a importância dessas pessoas é necessária maturidade, sabedoria. Infelizmente, muitas vezes as pessoas demoram para aprender a reconhecer esses valores, se é que vão aprender a reconhecer. Qual exercício fazer para retomar trabalho externo, ainda que não seja medo, mas a volta do trânsito? Bom, eu acho que já está quase na pergunta a resposta. Vai ser um novo exercício. O exercício de retomada da vida, de nova adequação agora da vida. Sim, Mônica, a ideia de ter sido cuidado para poder cuidar do outro, sim. De uma maneira geral, nós apenas reconhecemos o esforço do outro na medida em que nós já passamos por um esforço similar. É difícil uma pessoa respeitar a depressão de outra pessoa se ela não tiver passado ela mesma por depressão, um outro quadro clínico. Eu sempre achei uma baita numa frescura, enxaqueca. Até o dia que eu tive a minha. Certo? E a minha enxaqueca definitivamente me levou a respeitar a enxaqueca dos outros. Hoje eu não falo da enxaqueca de ninguém. O processo de individuação tem uma frase de um cantor country que eu acho ótima, do Garth Brooks. Ele escreveu uma música e tem uma frase que ele diz: eu tive que trabalhar muito para chamar minha vida de minha. Demorou muito tempo para eu chamar minha vida de minha. E sim, nós nos tornarmos indivíduos, nós nos questionarmos e nos melhorarmos e aprendermos a reconhecer os outros e a nós mesmos, precisa de tempo. É possível, mas certamente não tem atalhos. O distanciamento de certas pessoas também pode fazer bem. Definitivamente, Álvaro. Olha, tem pessoas que na realidade elas são tóxicas, certo? E com base nisso, quanto mais longe do tóxico a gente fica, melhor. A retomada da vida poderia ser difícil, pois passamos a conviver mais de forma positiva. Como fazer o filho entender? Olha, Larissa, o grande problema é que os pais precisam fazer uma coisa que os meus avós e os meus pais sabiam fazer com uma certa facilidade, quer dizer, o mundo não é do jeito que você gostaria que fosse. E até para eu te sustentar, eu vou precisar sair de casa. Até para eu poder trabalhar e pagar nossa comida, eu vou precisar sair de casa. Então, de uma maneira geral, o que nós precisamos fazer é mostrar para as crianças que, infelizmente, a vida não vai ser do jeito delas e que elas vão precisar, muitas vezes, ao longo da vida, abrir mão daquilo que faz bem para elas, inclusive os próprios pais, ou amigos ou amigas, e assim por diante. E
acaba sendo obviamente frustrante, mas é uma necessidade. Essa história de que a vida é bonitinha e vender isso para as crianças é uma das piores coisas que se pode fazer com uma criança, no sentido de que acaba sendo ensinado uma vida para ela. Se a gente fosse pensar em termos de educação, essa seria uma outra live, mas o que eu posso dizer com certa facilidade é que nós temos uma educação hoje em dia mimimi, que vai gerar nas crianças futuros adultos, pessoas incapazes de frustração, esforço, dedicação e por aí vai. E, enfim, isso aí vai por outro caminho, tá? Mas vale a gente pensar nisso sim. Penso que você, enquanto pais, mostram as dificuldades e falam dos sentimentos. Sem a menor dúvida, mostrar as dificuldades, falar dos sentimentos e mostrar como enfrentar as dificuldades não é apenas uma questão de nós simplesmente reconhecermos as dificuldades, mas mostrar como. Sim, exatamente isso. Se não se frustram, não aceitam os dons da vida. E a vida está cheia de nãos. Então, o pós-pandemia, eventuais lutos, eventuais aprendizagens negativas. Algumas pessoas podem achar estranha essa expressão, aprendizagens negativas, mas é isso, toda aprendizagem, toda experiência que nos leva de alguma forma a ter dor, de maneira direta ou indireta, ela é uma forma de uma aprendizagem negativa. Por exemplo, algumas pessoas podem sair da quarentena dizendo: eu tentei entrar em contato com pessoas, eu tentei ver amigos ou amigas e não deu certo, e na realidade, no final das contas, não dá para confiar em ninguém porque é cada um por si, e então eu também não vou me relacionar mais. Certamente isso vai acontecer e aconteceu, já está acontecendo, tá? Então, que aprendizagens negativas que tiveram nesse momento. A princípio, Nietzsche dizia que o sofrimento é o campo de treinamento para a superação de si mesmo, só que na realidade muitas pessoas pioram com os problemas, elas não melhoram. Isso é papo furado. As aprendizagens positivas, Marília, mãe, as aprendizagens positivas elas são possíveis, mas na realidade elas não são entregues a nós. Nós que ao pensarmos sobre a vida podemos chegar a conclusões boas de como viver melhor. Mas tem pessoas que ao pensarem sobre a vida, elas pioram, porque na realidade elas vão aprendendo coisas ruins sobre a vida com elas mesmas. Tem gente que vira para mim e diz: eu já penso bastante sobre a vida, não aguento mais pensar sobre a vida. E o problema não é pensar sobre a vida, é pensar mal sobre a vida. De uma maneira geral, é isso que acaba acontecendo. As pessoas pensam mal sobre a vida. Tem pessoas que eu brinco que a hora que começam a pensar sobre a existência, quanto mais elas pensam sobre a existência, pior elas ficam, porque elas não sabem pensar sobre a existência. E seria bonito dizer que as pessoas melhoram com o tempo e que todo mundo melhora com o tempo. Papo furado, quem que acredita nisso? A menos que acredite em coelhinho da Páscoa, aí pode ser. Mas não, tem pessoas que pioram com as dificuldades da vida. Coisa boa esse vinho. Enfim. Então, eventuais aprendizagens positivas. Alterações no trabalho, isso vai ser uma outra alteração muito importante. Tem pessoas que não vão ter os seus trabalhos... Bom dia. Não vão ter seus trabalhos alterados, certo? Porque não tem nada, não vão ser influenciados pelo home office, mas todo mundo que está sendo influenciado pelo home office, essas pessoas definitivamente vão ter que mudar. E honestamente, nesse sentido, eu acredito que vai ser para o melhor. Algumas pessoas vão ter que se alterar no trabalho mesmo. Tem várias pessoas, voltando agora para a época da pandemia, que também está chegando a questão do esgotamento, é que elas estão trabalhando muito mais, porque tem pessoas que já foram demitidas e elas estão acumulando atividades. Uma outra coisa que vai acontecer na pós-pandemia, que já está obviamente acontecendo agora para algumas pessoas, infelizmente, elas vão precisar procurar emprego. Um dos aspectos mais importantes da vida é estar preparado para lidar com as dificuldades dela. E lidar com as dificuldades financeiras é isso. Qual é uma das maiores aprendizagens da vida? Aprender a perder. O quê? Tudo. Aprender a perder a saúde, aprender a perder o carro, aprender a perder a escola que conseguia pagar dos filhos, aprender a perder a casa, aprender a perder um casamento, aprender a perder. Nós não queremos pensar nisso. Tem pessoas que não querem pensar na possibilidade de perda e é por isso que elas sofrem tanto. Qual é a diferença mais ou menos de medo e fobia?
é que fobia é o medo que tu não consegue aceitar que possa acontecer. Então a pessoa fica com tanto pavor daquilo acontecer que ela fica refém da coisa. Como eu tenho medo de morrer e com medo da morte eu morro em vida. Porque eu deixo de viver, porque tudo pode me matar. Eu estava atendendo uma paciente, ela teve dificuldades, ela começou a ter síndrome do pânico em seguida após a morte de alguém que ela conhecia. Isso é normal. Mas é isso, qual é a melhor forma de enfrentar a morte? O medo da morte é vivendo bem até lá. Então, vou finalizar rapidinho aqui, porque eu acho que está chegando no fim. Mas, então nós teremos como terceira coluna, no pós-pandemia, a mesma coisa, positivo e negativo, nota de 0 a 10, com relação a cada uma dessas coisas. Pessoal, eu vou passar para vocês uma frase que o meu avô passou para mim e que eu usei na minha vida. E um dia ele virou para mim e disse: Bayar, tudo que tu passares na vida, algum filósofo já passou, pensou bem sobre isso, muitos pensam mal sobre isso, e aprendeu a lidar bem com isso. E procure, então, o que eles disseram. Silvana, era tu, Silvana? No Álvaro ali. É um prazer sempre, Silvana. Então, pessoal, aprender a lidar bem com a vida. É uma questão de dificuldade necessária para a gente superar nós mesmos. Quem é que precisa de sabedoria? O que é sabedoria? Sabedoria são duas coisas ao mesmo tempo. Entender as coisas como são e aprender a lidar bem com elas. Não existe apenas uma forma de sabedoria, não existe apenas uma forma de lidar com os problemas da vida. Nós precisamos buscar a nossa, aquela que nós achemos razoável. Então, pré-pandemia, pandemia, pós-pandemia, o que é que nós podemos pensar sobre tudo isso? Tem uma frase que, desculpa a brincadeira, pessoal, mas a frase é divertidíssima. Diz que o Brasil não é para amadores. Na realidade, a verdade é que a vida não é para amadores, principalmente em épocas difíceis. Pessoal, então, por enquanto, eu vou continuar com essas lives nos domingos às 11h30 da manhã. Elas ficam gravadas no Instagram, hoje em dia elas ficam gravadas ad infinitum, até onde eu saiba. Então vamos continuar com isso. Se vocês tiverem um outro tema que vocês gostariam de aprofundar, grande Bona. Cozinhando e tomando vinho, é isso aí, Bona. Aproveitem aí. São José dos Campos, bela casa de vocês. E é isso aí, pessoal. Então foi um prazer a todos. Espero que tenha sido útil para uma ou outra ideia para vocês. E vamos conversando, pessoal. Tá? Grande abraço e bom domingo. Tchau. Agora começa o processo de onde é que eu encerro. Descobri. Tchau para todo mundo, pessoal. Beijo, bom final de semana, grande abraço, tá? Tchau, tchau. Sim.